Oficialmente, então, boa tarde a todos, que bom tê-los aqui. Pessoal, hoje o assunto ele vai nortear o que a gente já começou a construir na semana passada. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente para que a gente pense e repense as nossas ações e atitudes e comportamentos dentro da nossa escola, na organização das nossas equipes de trabalho, seja com a gente 1, seja com a gente 2, seja com os professores, com a equipe pedagógica, né, com os pais também. Eu acho que esse tema é muito importante para a gente pensar em todas as esferas da escola, já que a gente depende de todos esses setores para que a escola tenha um bom andamento, né, um bom funcionamento. E um elemento bastante importante de todas essas esferas é a conversa, é o diálogo, né? E a gente começou a construir isso na semana passada com a nossa temática da semana anterior, e hoje a gente continua nessa mesma pegada. Então, olha só, nosso encontro de hoje ele se chama Conversas Difíceis na Escola, como transformar conflitos em oportunidades de fortalecimento das relações. Olha que bonito, né? E faz a gente a pensar nas pessoas que a gente tem aí na nossa escola, que muitas vezes a gente pensa para falar, não é isso? Utilizar bem as palavras, a intencionalidade, a sensibilidade, né, o se colocar no lugar do outro, a resiliência, reconhecer as habilidades, reconhecer as limitações de cada pessoa, e é um papel do gestor, né, pensar em todas essas questões, em outros esses aspectos que uma pessoa tem quando trabalha na tua equipe, e você tem que, de um modo pensar, né, nas habilidades que essa pessoa tem, em tudo que ela traz de bom a somar para contribuir no trabalho da sua escola. Então, essa é a nossa reflexão por o encontro de hoje. Então, seguindo aqui com a nossa segunda tela. Foi, gente? Não está passando? Passou para vocês? Não também? Estou tentando voltar aqui. Pessoal, só um pouquinho, acho que travou aqui. Isso, agora está voltando. Vou pedir para que vocês também já vão abrindo o portfólio de vocês, a gente faz uma retomada do encontro passado, né, essa é uma logística dessa jornada, né, revisitar o encontro passado na tarefa que ficou a ser resolvida nos últimos momentos do encontro. Vou pedir então para que vocês abram o portfólio de vocês, e olha só onde a gente terminou então, né, acesse o seu portfólio no Classroom e realize a atividade proposta no slide referente ao encontro número 9, nós paramos isso então no encontro passado. As questões eram: o que ainda fica concentrado na minha gestão, né? A gente estava comentando bastante disso, vocês se lembram, né? De como o gestor, ele é uma pessoa, em muitos casos, centralizadora, um gestor que precisa delegar e acompanhar as ações da escola, vocês lembram? E no segundo ponto, ali dentro da caixinha número 1, que conversa importante estou adiando, e número 2, até o próximo encontro eu vou compartilhar e delegar, né, pensando nessa junção e nessa quantidade de atividades que a gente tem na escola. Promover uma escuta porque a gente também comentou bastante disso na semana passada, vocês lembram? A importância de escutar o outro e repensar o que o outro tem a dizer das ações que precisam acontecer na escola, porque talvez ele tenha algo a contribuir, a ajudar a desenvolver essa atividade dentro da escola. Nós falamos também muito da ideia da colaboração, vocês lembram? Né, da proposta colaborativa, no sentido de responsabilizar várias pessoas, né, o todo, para que todos se sintam responsáveis em desenvolver essa ação, né, a ideia da responsabilidade, do compromisso, conduzir uma conversa sobre e criar o combinado com. E aí, então, do ladinho aí na caixinha verde, portfólios abertos, 2 de vocês serão convidados a apresentar esses registros realizados no portfólio, compartilhando essas reflexões e aprendizagens construídas a partir da atividade do encontro anterior. Pessoal, então, em relação a tudo isso que a gente falou, claro que não precisa responder cada ponto, mas é uma reflexão em relação a essas questões. Alguém quer contribuir? Regiane, você fez essa tarefa?
Eu fiz bem sucinto, bem resumido. Perfeito, Alexandre. Fala aí para a gente pensar junto. Vamos lá. Tarará, até o próximo encontro. Não, reflita e responda, né? O que ainda fica concentrado na minha gestão? A gestão de pátio durante os intervalos. Né? Muitos conflitos são atribuições das agentes de pátio, não minhas, mas eu ainda me preocupo muito e acabo ficando muito tempo resolvendo muita coisa no pátio durante os intervalos. Que conversa importante estou adiando? Adiando atribuições de cada membro da equipe pedagógica. Estou vendo que fica ficando muito centrado em uma pessoa só e não está bem distribuído ali o papel de cada membro da equipe pedagógica. Até o próximo encontro. Eu vou compartilhar, delegar observação de sala de aula com os PCAs e o apoio às salas durante a falta de professores, né? Os PCAs aí, eles podem contribuir um pouco mais e preciso delegar um pouco mais para eles. Promover uma escuta ativa com uma das pedagogas que está acumulando funções das outras. Conduzir uma conversa sobre gestão de sala de aula com alguns colegas e criar um combinado com professores que liberam os alunos antes do horário, já que isso foi estabelecido no estudo de planejamento no início do ano. Eu acho que era isso, né? Isso só acontece na sua escola, viu, Alexandre? Isso de soltar na última hora, imagina, jamais. Eu me lembro de um dia à noite é muito difícil isso, né? Um professor soltou uns 20 minutos antes e saiu, assim, colocou a bolsa embaixo do braço, assim, o professor, e saiu. E as crianças no pátio, né, a gente não abre o portão antes, eu fui atrás da professora, eu falei, professora, são 20 minutos, né, a senhora recebe, a senhora escolheu as aulas, é por 50 minutos, professora, eu vou recolher os alunos e vou levar para a sala, assim, mas bem calmo, assim, sabe? Eu tava estourando por dentro, assim, de nervoso, e aí a professora ficou extremamente, mas era uma professora muito ligeira, sabe? Não era uma professora desatenta, era uma questão de caráter mesmo. Aí ela voltou para a sala, eu peguei as crianças, voltei com eles para a sala, mas é muito difícil, né, Alexandre, a gente lidar com essas situações, porque quando um professor solta, todo mundo solta junto, e daí não tem ninguém para cuidar das crianças, né? O portão a gente não pode abrir mais cedo, porque é uma questão de que é um horário da escola, né, uma responsabilidade da escola, a gente não pode liberar, é muito difícil. Ô, Alexandre, você tocou no assunto, eu posso aproveitar e dar uma sugestão? Eu não sei como é que você organiza aí. Claro. Uhum. Você falou da ideia da hora da falta do professor, né? Isso, combinar, pedir para os professores especiais ali estarem mais atentos e contribuir um pouco mais, né? Já que eles assumiram essa função aí, e dar um apoio maior à equipe. Se você tiver uma ideia, algo que possa ajudar. Aqui eu tenho 3 pedagogas por turno, por período, né? E aí eu tenho uma pedagoga que eu deixo ela, eu fiz uma sala dentro do bloco eu tenho 2 blocos de sala de aula e um bloco administrativo. Dentro de um bloco eu peguei uma sala, fiz uma sala pequena, computador, impressora, mesa, né? Montei ali uma sala de equipe pedagógica e eu tenho uma pedagoga por turno que ela só atende falta de professor. Então, ela não é uma professora que faz uma pedagoga que faz conferência de RCO, ela não é uma pedagoga que faz SERP, ela não é uma pedagoga que acompanha a plataforma, porque aqui eu divido as pedagogas em demandas. Então, eu não tenho aquela pedagoga que cuida do sexto, que cuida do sétimo, que cuida do oitavo. Eu organizei aqui, eu tinha isso antes, mas eu percebia que não dava certo. E aí eu organizei, cada pedagoga cuida de uma demanda diferente, então eu tenho uma pedagoga por período que fica nessa salinha só atendendo falta de professor. E é ela que organiza. Então, lá no grupo, a gente posta os professores que estão faltando, os professores que estão em atestado, ela organiza a atividade, a gente também não libera para quadra, para nada, e ela entra nas salas com as atividades que os professores enviaram. A gente pede atividade sempre no começo de cada trimestre, a gente tem uma pasta bem grande, assim, com muita atividade, ela faz a cópia, e aí quando falta 2 ou mais professores, porque também, eu acho que é só aqui, mas aqui falta bastante, ela vai para uma sala, na outra sala ela conduz a atividade, deixa um inspetor de pátio, graças a Deus eu tenho 2 inspetores por período, e aí o inspetor fica na porta, ela organiza a atividade e fica na sala mais difícil. E aqui tem funcionado muito, assim, porque daí não tem bagunça no pátio, não tem aluno procurando falta de professor, aqui tem ajudado bastante assim.
Com outros agentes até dá. Agora, pedagogo, o quadro é bem enxuto aqui. A gente não consegue. Depende muito da quantidade de pedagogos que você tem. E vai muito do perfil também dos pedagogos, né? A gente está falando aqui da ideia de construção de falas difíceis, né? E com essa que eu coloquei para fazer essa atividade, eu tive que fazer falas bem difíceis também. Oi, Gabi. Tá com o áudio fechado, Gabi? Abriu. Agora deu. No nosso colégio, os PCAs ajudam bastante com a falta de professores. Então, de manhã, a gente chega, né? Ou um dia antes já sabe que vai faltar professor, a gente faz um horário ali para os pedagogos e PCAs entrarem nas aulas desse professor que vai faltar. Então, a gente faz uma escala. Aí, os coordenadores que estarão de hora atividade, eles entram. E daí, se não tiver coordenador de hora atividade no momento, daí a gente coloca os pedagogos. Mas eles entram bastante em sala, os coordenadores. A gente não deixa na quadra, não deixa com a inspetora, até porque a empresa já até nos orientou bastante que a inspetora não pode cuidar das turmas e tal. E daí também os PCAs têm os bancos de atividades. Tem o banco de atividade. Então, eles pedem para os professores da área deles já deixar uma atividade coringa que eles usam nessas faltas de professores. Aqui no caso, os meus inspetores são os efetivos ainda, os QFEB, sabe? A ideia ainda dos readaptados é esse grupo. Uhum. Mas é bem difícil. Até com elas são difíceis, né? Porque são as meninas de mais idade, mas às vezes a falta de professor é tão grande, né? A gente se vê o que fazer, né? É um problema que a gente tem. Oi, Denise, quer falar um pouquinho? Oi, professor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, assim, voltando na tua fala um pouquinho lá, né, a importância de você tomar uma ação assertiva no primeiro momento, né, você falou que a professora soltou um pouco antes, né, os estudantes, então, assim, o que eu penso, né, é que, na verdade, assim, se você não toma uma ação imediata, amanhã o professor está soltando novamente, ele vai te testando, é um desafio para a gente, né, então, assim, a gente vê, olha, que a pessoa soltou lá 5 minutinhos, às vezes 5, 10 minutinhos, até um trabalho de voltar, aquela coisa toda, né, só que, assim, amanhã vai ser 10, assim, vai por diante, né? E tem outra questão, né? A escola não está sozinha com aquela turma, então tem outras turmas, outros professores, né? Que, na verdade, também eles estão desafiando a gente o tempo todo, né? Então, assim, se não toma uma atitude imediata ali, em determinado momento você não consegue controlar mais, né? Então, ver essa passagem na minha cabeça, até algumas situações também que já foi vivenciada em relação a isso, né? Então, assim, eu acho muito importante, não só nessa situação, mas em todas, né? Qualquer situação no colégio, a gente tem que tomar a partida de imediato ali, frente a tudo, porque senão desanda. Porque eu deixar para amanhã, né? O amanhã não é só a situação, mas uma coisinha a mais que tem que estar resolvendo. Então, assim, o imediatismo, né? Quando a gente consegue, né? Tem que se fazer valer disso aí mesmo. É isso. Obrigado, Denise, é verdade, você tem toda a razão. Algumas ações, acho que o seu microfone continua aberto. Obrigado. E é isso mesmo, eu concordo com você, Denise, algumas ações elas precisam ser imediatas, né? Porque hoje é um professor, amanhã pode ser 2 e pode ser 3, esses 5 vira 10, né? E daí, esse sair mais cedo é na hora da merenda, é na saída, é na entrada, né? E isso vai ganhando uma proporção que a gente perde mesmo as mãos, né? As rédeas. Obrigado pela contribuição de vocês, eu acho que a gente já tocou aí, vou passar o slide, eu acho que a gente já tocou aí em alguns pontos sensíveis, né? E que dá grande base para a gente discutir as questões de hoje, né, que é questões difíceis. Então, o objetivo de hoje é compreender por que determinadas conversas se tornam difíceis no contexto escolar, reconhecer estratégias de mediação que favorecem esses diálogos produtivos, aplicar ferramenta de análise de conflito para fortalecer as relações e apoiar a tomada de decisão da gestão da escola, né? Então, esse é o objetivo de hoje. E aí, olha só, para iniciar nossa conversa, olha aí uma questão para a gente refletir. Uma conversa difícil reside no fato de os envolvidos se julgarem certos em uma situação. Mas, na verdade, a questão não reside no fato de ter ou não razão, mas sim nas percepções, interpretações e valores de ambos os lados. Olha só. E então, qual conversa você está adiando na sua escola e por quê? Diante dessa ideia de percepção.
E aí, ainda continuando nessa ideia de soltar mais cedo, com o Alexandre Toros, teve um professor também, que isso à noite, onde mais acontece, e me lembro de uma sala, aqui termina quase 11 horas, e o professor liberou uns 20 minutos mais cedo. E aí eu peguei as crianças, fiz a mesma coisa, só que ele não saiu da sala, ele ficou esperando, ele liberou as crianças, e eu estava no pátio, porque quando na saída da noite eu vou para o pátio para ajudar a cuidar, porque eu sei que é mais difícil manter eles nas salas, né? E muitas vezes a nossa figura, estando nos blocos, ajuda o professor, né, a continuar a aula. E o professor liberou a sala toda. E eu fui até a sala do professor, e era uma sexta-feira. E aí o professor falou assim, mas Diogo, hoje é sexta. Então eu falei, professor, mas liberar 20 minutos mais cedo, não pode nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, quem dirá na sexta, porque na sexta já vem menos alunos, eles não querem vir na sexta. Então, já que eles que eles vieram na sexta, precisa ter aula, para eles entenderem que, independente do dia da semana, tem aula, porque essa atitude faz com que na próxima sexta ele não venha, porque quando tem pouco aluno não tem aula, quando chove não tem aula. Se na sexta se também liberar mais cedo, é mais um argumento para que ele não venha. E aí, né, eu fiz essa reflexão com o professor, ele não gostou, obviamente, da abordagem, mas, enfim, são conversas que a gente precisa ter com esses professores, né? Enfim, eu citei mais um exemplo, mas em todos os setores da escola. E daí a pergunta é essa, qual conversa você está adiando aí na sua escola e por quê? Alguém quer falar um pouquinho? Obviamente não precisa citar nome, né, não precisa dessas identidades, só para a gente refletir um pouquinho do nosso posicionamento enquanto gestão de escola, e na importância da nossa organização, né, do nosso posicionamento. Alguém? Ô Denise, fala aí um pouquinho, você que está tanto tempo na direção, você deve ter já tido muitas conversas difíceis aí na sua escola, fala um pouquinho para nós. Inclusive, estava tendo uma agora. Você quer saber se a gente adia? Então, Eu acho que pode não comentar, a ideia é essa, qual conversa você está adiando aí na sua escola e por que você está adiando essa conversa, mas enfim, pode fazer Eu uma acho que reflexão. não é nem adiar, mas é se preparar. Eu costumo fazer a conversa já aqui na minha cabeça dias antes, sabe? Quando é preciso uma conversa mais bem específica, eu costumo me preparar bastante. Me preparar tecnicamente, sabe? Pensar bem. Eu não sou uma pessoa muito reativa, não é da minha personalidade. Claro, quando é necessário reagir rápido, a gente faz isso, né? Mas o que me auxilia, posso falar assim, é me preparar bastante. Né? Me preparar, lembrar de outras situações que a gente já passou parecidas, como que foi o desenrolar. Enfim, acho que todos nós fazemos isso, né? A gente dá uma preparada para não cair em cilada, né? Procurar levar de uma forma que a pessoa entenda os argumentos da gente. E também, sou bem franca, também não dou muito espaço para grandes discussões, sabe? Eu sou bem objetiva, vou direto ao ponto. Suave, mas claro, né? Acho que faz parte do nosso trabalho, entre outras coisas, né? Acho que é bem bom exemplificar sempre, né? Eu gosto de exemplificar, eu gosto de contar outras situações que foram parecidas e tiveram um desenrolou de uma forma que não foi legal para as partes, enfim, né? A gente vai procurando ser o mais objetivo e claro possível, né? Obrigado, Denise. Eu acho que você tocou em elementos tão importantes aí na tua fala, de preparação, de objetividade, de preparo antes de falar, né? Pensar muito bem, ir com argumentos, né, para falar com essa pessoa. Tem questões que a gente precisa tomar de imediato,
e você trouxe outro elemento que é importante que a gente vá preparado, que a gente pense nas palavras, seja objetivo, né? Então, são tantos elementos que são importantes na construção de um diálogo, e daqui a pouquinho a gente vai chegar numa tela, que é uma técnica em relação a isso, né, e vai trazer muito disso que você falou agora, viu, Denise? Por isso que eu não te chamei à toa, eu sabia que eu ia acertar. E aí, olha só, o conflito é o problema, para a gente pensar então nessa próxima tela. Nem todo conflito ele é negativo. Muitas vezes ele revela necessidades, expectativas e percepções que precisam ser compreendidas. Os conflitos fazem parte do cotidiano escolar e surgem quando diferentes percepções, necessidades e expectativas se encontram. Embora frequentemente sejam vistos como um problema, podem se tornar oportunidade de diálogo, aprendizagem e fortalecimento das relações quando conduzimos de forma respeitosa e colaborativa. O que geralmente acontece quando uma conversa necessária é adiada. Agora a gente está pedindo para que vocês vão até o chat e contribuam lá. O que geralmente acontece quando uma conversa dessa é adiada. Alexandre, você comentou aí do seu professor que está liberando mais cedo, né? E quando você não toma dessa ação de imediato de falar com esse professor, o que pode acontecer, né? Vou pedir para que você coloquem aí no chat. Isso, pessoal, obrigado aí pelas contribuições. Alexandre está dizendo, e a rede também concordou, que o problema vai aumentando, a Gabi colocou que a situação se agrava, a Denise também colocou que o problema aumenta, e é isso, né? Quando a gente não toma uma atitude, essas situações elas podem se aumentar, se agravar, né? Por isso, além, né, independente de qualquer situação, a Maju está dizendo que, além de aumentar o problema, gera burburinhos na escola. É verdade. Tanto para a pessoa que está fazendo ação, quanto para a ação de quem deveria fazer ação, né? Porque muitas vezes o grupo espera um posicionamento do diretor, né? Nossa, mas a direção não está vendo isso que está acontecendo, né? Nossa, ninguém vai fazer nada, ninguém fez nada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa ideia de omissão, de negligenciar, né, de demorar demais, ou de ser imediato demais. Então, é por isso que é bom a gente pense, né, em determinada situação com pontos de vista diferentes e que pense bem antes de tomar qualquer atitude. Obrigado aí pela contribuição de vocês. Estou seguindo aqui com o material. E aí, para a gente pensar num método de trazer essa conversa para dentro da escola e como agir, o nosso DAP foi em busca de um material e trouxe para nós a ideia do método Harvard. Olha só que bonito. E aí vou falar um pouquinho dele para vocês também. A gente conheceu eles nessa semana, conhecendo o material, e ele traz então uma proposta de 3 diálogos para conversas difíceis. Então a primeira caixinha está assim: o diálogo do que aconteceu. Diz respeito a discordâncias com relação ao que aconteceu e o que deveria ter acontecido. Gira em torno de perguntas, tais como: quem disse o quê, quem está certo, quem está errado, de quem é a culpa. O diálogo dos sentimentos diz respeito ao que se sente naquele determinado momento, em relação às emoções. Os sentimentos envolvidos nesse conflito, né, eles são legítimos? Será que são aceitáveis? É mais fácil ou não expor ou guardá-los? Né? Por isso, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente também age no imediato, né? Porque às vezes a gente está tão na flor do momento da situação acontecendo, e às vezes a gente pode falar demais, né? O diálogo da identidade. O conflito está na própria identidade, ou seja, na forma como a pessoa se vê, se identifica. Será que sou uma pessoa boa ou má? Olha só, dependendo da sua percepção diante da situação. Como um conflito afeta a minha autoimagem e meu amor próprio e o sentido de quem sou eu no mundo? Muitas vezes discutimos apenas os fatos e ignoramos os sentimentos e as identidades. Olha só, né? Muitas vezes a gente pensa naquele professor que tirou a criança para fora, né? E aquela criança arteira que fez alguma, né? Que teve alguma atitude que dificultou o desenvolvimento do trabalho do professor. Esse professor tira esse aluno da sala e aí muitas vezes a gente olha para aquilo e era uma coisa tão pequena, né? Olhando para quem está de fora da sala e o professor está extremamente assim
dá para ver o fogo saindo na cabeça do professor, né? Ele está muito tenso, e muitas vezes a gente olha para aquilo e fala, nossa, não precisava de tudo isso, mas a gente se esquece também de se colocar no lugar do professor, né, que está lá com 40, 50 alunos, e que muitas vezes essa situação que esse aluno fez tirou a ideia da autoridade construída por esse professor, né, e o professor, na verdade, está nos pedindo ajuda, né, por isso é importante a gente ter bem claro na nossa mente, né, o nosso posicionamento enquanto gestão, daquele professor que eu preciso socorrer de imediato em relação àquela criança, ou de quando eu preciso conversar esse professor, mas eu posso levar esse aluno para dentro da sala de novo, enfim, por isso que a gente precisa ter bastante tato em relação às atitudes que a gente toma na escola, né, a pensar, e aí quando a gente está falando de diálogo, o diálogo ele não é solitário, né, o diálogo quer dizer que tem pensamentos ali envolvidos, e não é de uma pessoa só, né, e por isso que a gente não pode se pensar sozinho diante da situação. E aí, um pouquinho para a gente pensar nesse método Harvard, em uma situação de conflito, existem várias técnicas que podem ser identificadas, utilizadas pelos profissionais da educação, que auxiliam nessas conversas difíceis. Uma delas, então, chama-se negociação de Harvard, ou método de Harvard. Essa técnica ela foi criada em 1981, na Faculdade de Direito de Harvard, e traz ferramentas importantes para o diretor da escola e para qualquer outro profissional. Comunica-se com os mais da empatia, efetividade e assertividade. Para iniciá-la, é preciso buscar sempre uma posição de aprendizado quando se está dialogando, contrapondo-se à posição de emissão de mensagens. Depois eu vou jogar um link para vocês no grupo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa técnica. Deixa eu passar aqui o material para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. E aí, olha só, comportamentos que dificultam a gestão construtiva de conflitos. A suposição de verdade. Troque a ideia de verdade e de estar certo para tentar compreender as percepções, né? Então, pensa você tentando resolver um conflito. Então, de um lado eu tenho o professor, de um lado eu tenho o estudante, para tentar compreender essas percepções e valores de ambos os lados. A invenção da intenção. Diferencie a intenção de impacto, né? O impacto que aquela situação está gerando naquela aula, naquela situação como um todo. E estrutura da culpa, achar que o problema sempre é do outro, né? O professor acha que o problema é do aluno, nesse exemplo que eu dei, e o aluno acha que o problema é o professor. E qual desses comportamentos a gente tem mais na escola, né? Aqui, por exemplo, eu tenho muito essa estrutura de culpa. Eu acredito, não sei se vocês também têm por isso, mas que sempre achar que a culpa é do outro, né? As pessoas têm uma grande dificuldade em reconhecer os seus erros também, né? Muitas vezes acham que sempre estão certas, né? Independente da situação, e eu, olhando para esse material, eu falei, nossa, como é difícil pensar isso como, né, num conflito com aluno e professor, porque por mais que esse professor, não sei como é que vocês agem aí, mas por mais que quando eu percebo que um professor, ele teve uma atitude muito exagerada, ou que eu não teria enquanto professor, é muito difícil quando a gente na frente do aluno fala isso para o aluno, ou transparece isso para o aluno, porque a gente não quer que o professor perca essa proposta, nessa ideia de autoridade diante do estudante, né? Então, ali na frente, a gente sempre, às vezes, tenta passar um pano, né, tenta acalmar a situação para não colocar o professor como errado, né, na história. Obviamente, depois a gente vai do lado e fala, professor, né, repense isso, repense aquilo, mas muito cuidado e muito tato quando a gente vai resolver essas situações. E aí, olha só, quando a gente pensa nessa ferramenta do gestor, do mediador, e eu vou pedir então que vocês tenham atenção um pouquinho com esses exemplos que eu vou citar aqui, que é o que traz na nossa proposta, porque o mão na massa daqui a pouco é esse, tá? O diretor em ação é um estudo de caso que vai pedir para que vocês façam essa ideia desse método de Harvard adaptado na nossa escola. Então, olha só, quando a gente pensa nele em passo a passo, e aí traz aquilo que a Denise trouxe para nós aí no exemplo que ela disse. Então, olha só os passos. O número 1 é o preparar-se. O número 2 vem com os objetivos dessa conversa. O 3, apresentar o problema sem acusar. O número 4, escutar e investigar. E o número 6 é construir as soluções. Então, quando a gente pensa nesse primeiro passo, na preparação, e nessa ideia de resolver esse conflito, essa situação, a ideia sempre é compreender a situação antes do agir, que é o preparar-se.
que era o que a Denise estava falando, né? Quais sentimentos estão envolvidos nessa situação, nesse conflito, nessas pessoas, e qual impacto isso gera para mim, né? Gera para mim, gera na escola e gera de forma coletiva. No segundo passo nessa conversa, dentro dos objetivos, é pensar no propósito, né? Essa situação aqui, né, do escutar os dois lados, o que eu quero nesse momento? Qual é o meu objetivo nessa conversa? É apenas desabafar, é escutar um desabafo, ou eu quero agir, eu quero intervir, eu quero pensar numa proposta de resolver essa situação? Eu quero provar, né, de quem está certo. A ideia é trocar essa postura de provar quem está certo de quem está errado, mas de construir uma solução, né? Não dizer para o aluno ou para o professor que quem está certo está errado, mas é olhar para os dois contextos, para os dois cenários e pensar numa construção coletiva, né, para que os dois cheguem ao acordo. Porque quando a gente olha na perspectiva de um está certo, e quando a gente olha na perspectiva do outro também pode estar certo. A terceira é apresentar o problema sem acusar, né, no sentido de que, em vez de você fez isso errado, né, a ideia de dizer, eu percebo que a gente está indo, né, numa situação de maneiras diferentes, né, então a importância daqui é apresentar os dois pontos de vistas e o desejo de compreender e resolver esse problema juntos. Indo ali para o quarto, escutar e investigar, compreender antes de convencer. E aí, durante a conversa, né, fazer as perguntas, escute sem interromper, reconheça sentimentos, né, faça uma paráfrase do que o outro está dizendo para ver se o outro, para ver o entendimento da situação, troque o julgamento por curiosidade, mude da verdade para percepção, da culpa para contribuição. O quinto, na ideia das construções, né, dessa solução, para encontrar caminhos que atendam aos interesses de todos os lados, né, é para que sejam acordos viáveis, para que de fato seja um compromisso, não uma imposição, porque muitas vezes quando a gente quer impor demais, ali naquela hora talvez o aluno balance a cabeça, o professor também, ou qualquer outro agente da escola, mas depois quando ele vira as costas e se depara com uma outra situação desse tipo, você vai ver que a posição que ele tem não foi aquela, né? Não vai ser aquela com que você combinou, porque esse combinado só foi seu com você mesmo, né? Não foi de forma coletiva. E aí, dando o exemplo claro que o nosso material traz, olha só, traz assim, uma situação onde eu tenho uma professora e a diretora. Essa professora faz mais ou menos o cenário com que eu já estava dizendo para vocês. Essa professora traz um aluno e diz assim, ó, o Pedro me respeitou na frente da turma. Eu pedi silêncio e ele respondeu, você nem explicou direito a atividade. E a professora entende isso como uma afronta, né? E a professora pede para que a diretora faça uma punição para esse aluno em função dessa situação. E aí, utilizando esse método do Harvard, então, para a gente pensar, né, como é que seria o posicionamento, o passo 1 seria, então, se preparar, né, antes de chamar, né, os dois para conversar, essa diretora reflete, né, na versão da professora, em que o aluno foi desrespeitoso, ele questionou a autoridade, ela pensa na versão do aluno, se talvez ele não entendeu a atividade, se ele se sentiu frustrado, se ele tentou expressar naquele momento do seu jeito a sua dificuldade. Ela pensa nesses sentimentos envolvidos, em que a professora estava com raiva, ela se sentia humilhada, ela também se sentia frustrada porque ela tentou desenvolver a proposta que ela planejou, porém não conseguiu, porque o Pedro atrapalhou. O aluno, numa sensação de inseguro, numa ideia de impaciência, dele não se sentir também ouvido pela professora, pensando no impacto dessa intenção. A professora se sentiu-se desrespeitada, a intenção, será que o Pedro ele queria realmente ofender essa professora? Ou ele queria demonstrar que estava confuso, né, na percepção do Pedro? E aí, olha só, por final, a contribuição de cada um, o aluno pode ter usado um tom inadequado, né? E a professora pode não ter percebido a dificuldade do estudante. E aí, nessa ideia de pensar, então, nos objetivos da conversa, porque tudo isso foi antes, preparando a conversa, o objetivo, talvez ali a diretora pensa nesse objetivo inadequado, se é descobrir quem está certo ou quem está errado, porque daí não importa mais, a situação já aconteceu. O objetivo, talvez ali, seria de compreender o que ocorreu,
para restaurar a relação do professor do aluno, né? Para que essa professora não pegue esse ranço desse estudante e que esse estudante também não leve isso para a próxima aula, né? No sentido de sempre querer enfrentar ou tornar-se um rival dessa professora na sala. Então, talvez a pergunta-chave ele seria: o que eu quero que aconteça após essa conversa, né? O que eu, diretor, espero, o que eu, direção, a equipe espera que depois desse diálogo aconteça na sala de aula, é porque a gente quer o respeito dos dois. Então, o passo 3 seria começar pela terceira história. Ao conversar com Pedro, a diretora evita as acusações, né? Não dizendo por que ele desrespeitou a professora, mas no sentido de que ela recebeu informações de que houve um momento difícil ali naquela aula, parece que a professora se sentiu desrespeitada, né? E que talvez você tenha sentido e não estava sendo compreendido, né? No sentido de querer entender mais a situação que aconteceu, né? No sentido de apresentar o problema e não a percepção da direção ou da professora. No passo número 4, então, seria investigar e escutar. A diretora dizendo perguntas, então, né? Como você viu essa situação? O que estava sentindo naquele momento? Né? E talvez Pedro responderia que ele não tinha entendido a atividade, achou que ela não estava ouvindo, no sentido de perceber a intencionalidade do Pedro naquele momento. Reconhecer se ele foi frustrado, né, e qual foi o impacto daquilo para o Pedro na sala de aula, mas sem querer que a professora interpretou sua fala no sentido de desrespeito. A ideia, então, é que tenha uma mudança, né, não de culpa para contribuição, de verdade para uma percepção, e dessas acusações para uns sentimentos, né, de que estavam envolvidos ali diante daquela situação. E, por final, uma ideia de construir a solução. Diretora perguntando, olha só uma possível pergunta. O que podemos fazer para evitar com que isso aconteça novamente? E aí, segundo aqui o exemplo, o Pedro poderia fazer uma sugestão de posso esperar o momento mais adequado para pedir a explicação. Então, depois dessa conversa com a professora, né, talvez a professora possa pensar num sinal, né, num final da explicação, num sinal que o estudante poderia dar depois da explicação, para que então ele pudesse erguer o braço e dizer que não tinha entendido, para que a professora repensasse o formato aí da sua explicação. Então a ideia é que seja uma construção de um acordo, e não que a direção que está mediando essa conversa difícil com o estudante ou com o professor, faça o julgamento de quem está certo ou que está errado, ou que a direção diga o que é para ser feito ou o que é para ser dito, mas que construa com os dois reflexões para que após essa conversa, após esse diálogo, essas pessoas tenham posições diferentes. Então, essa é uma simulação, é um cenário para a aplicação do método de Harvard. Tudo bem? Às vezes pareceu muita coisa, mas é só a ideia de encaixar a proposta dentro dessas caixinhas diante de uma situação real da escola. E aí agora, para a gente treinar isso, essa proposta, o Diretores em Ação traz isso. Chegou o momento de aplicar os conceitos em situações reais da gestão da escola. Divididos em 2 salas temáticas, vocês irão analisar a situação e registrar as reflexões de acordo com o passo a passo do método Harvard adaptado à escola. A sala número 1, que é quem fica aqui, estudo de caso, quando a resistência se transforma em conflito. E o grupo 2, que vai para outra sala, é um outro estudo de caso, quando a confiança entre a escola e a família se rompe. Tudo bem? Vou parar de compartilhar. Vou jogar o link do estudo de caso para vocês, tanto no chat quanto no WhatsApp. Vocês já estão divididos como redator, relator e gestor do tempo. A movimentação é a mesma, como nos outros encontros. Terminando o tempo, a gente volta para a sala principal para fazer a socialização dos 2 grupos. Tudo bem? Se quiserem se reorganizar entre vocês, também ali nas atribuições do grupo, fiquem à vontade também. Só um momento. Vou fazer a sala 2.
Pessoal, o link está aí para vocês. Hoje, então, faltaram 2 cursistas, então serão 2 turmas de 4 pessoas, tá certo? 25 minutos, o grupo volta para cá, tá bom? Tá liberado para edição, eu já jogo também no WhatsApp também, beleza? Bom trabalho. Ainda bem, hoje eu sou gestor do tempo, hein? Tá. Então, o que a gente alguém faz uma leitura ali, geral, que vocês acham? David, consegue compartilhar a tela? Vou deixar o áudio desligado, que está muito barulho. Estou perto da quadra hoje, que estão arrumando a sala lá. Nossa, estou vendo a minha escola nesse relato. O que é isso? É bem isso, né? Sempre tem alguma coisa que é a realidade da gente, né? Bem isso. E ontem tivemos uma reunião de fluxo, foi tão tensa que, olha, eu falei que tem dias que seria melhor nem marcar a reunião. Eu tenho, aqui a gente tem um professor específico que cada vez que ele se propõe a falar alguma coisa, chega a me dar até um frio na boca do estômago. E sempre tem que tecer algum comentário. Difícil. Quando começou nessa observação de sala de aula, né, tinha muito professor que tinha essa resistência, né, achava que a gente estava ali, né, não só para observação, né, mas tinha aquele receio deles, né, então se propõe realmente o que é observação, né, então, assim, dava 10 tipos de medo no pessoal, né, eu acompanhei um pouco, bem no início, né, mas, assim, depois, graças a Deus, né, teve essa evolução, eles acabaram entendendo o que é realmente. Mas, mesmo assim, eu acredito que ainda tem professor com essa resistência, né? E olha a gente com outro olhar diferenciado e acaba, às vezes, até se unindo em grupinho, né? Principalmente a hora que a gente vai dar um feedback, né? Frente à situação analisada. E é aquele que vai de desencontro aí com as ações mesmo que a gestão propõe, né? Coletiva, e sempre tem um pontinho de interrogação do professor para não estar satisfeito com o que realmente é, né? Então, eu acredito que em todas as escolas nós temos isso, né? Tudo, na maioria das vezes, é visto como mais trabalho, Exatamente. né? Então, se eu posso conseguir uma forma de protestar e justificar porque eu não estou fazendo a minha parte bem feitinha, como jogar fumaça, eu tenho aqui a minha realidade, eu tenho essa sensação. É sempre assim, aquele que faz o que precisa ser feito, que está seguindo, ele é sempre muito tranquilo e receptivo a tudo que propõe, né? Mas aqueles que estão dando trabalho, que não desenvolve o que precisa ser desenvolvido, é os que causam nas orientações, nas reuniões de fluxo, a minha daqui a pouco. Sempre eles contestam, né, frente ao que a gente, né, a gente tem uma porcentagem desse tipo de professor no colégio, né. Então, ali, acho que vão para as questões, né, vou estar redigindo aqui. Questões para análise e registro. O que aconteceu? Sim, buscar culpados.
É a velha resistência, né? Resistência em mudar de procedimento, mudar já algo que está sendo feito há anos ali. Então, há sempre uma resistência em promover mudanças, aceitar mudanças. Então, ali o que aconteceu, o que a gente pode colocar, né? Por conta de uma resistência, frente ao que se propõe, seria isso? Na verdade, é frente ao que é proposto pela SED, né? Porque é o que é proposto, que dificilmente a direção propõe, isso geralmente já vem exigido pela mantenedora, então. Fica meio particular daí, né? Quais sentimentos ali? Acho que a gente pode ir para a segunda, depois a gente faz uma complementação ali na primeira, o que vocês acham? Sim, sim. Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Eu acho que ali na parte da questão em questão de gestão, né? Eu acredito que o sentimento ali é você repassar, né? O cumpra-se, né? Enquanto diretor, frente às ações mesmo que a sede, né? Está desenvolvendo. E aquela questão do acatar, né? Muitas vezes pensam que é coisa da nossa cabeça, né? Então, até a gente passar a resolução, reunião, aquela coisa toda, eles ficam pensando, se a diretora do ele inventou mais essa, alguma coisa assim, né? Sempre tem, né? Então, a gente tem que ter ali os princípios, estar baseado sempre numa resolução, uma coisa assim, para estar fazendo determinados pedidos, né? O cumpra-se. Eu acredito que o movimento da outra parte é essa de resistência a se cumprir o que realmente, né, tem que ser feito. Eu acredito que aí, com relação a cada um, o professor ele está vendo a competência e a experiência dele colocada em xeque, né? É como se estivesse invalidando, no meu ponto de vista. E com o pedagógico, é a questão da perda da autonomia, né? A autonomia pedagógica, o controle da condição, né? Da própria sala de aula, o professor acha que está sendo cerceado, está sendo monitorado, né? Acho que essa perda de autonomia, então, se encaixaria em tudo, a questão do pedagógico e até mesmo do professor, né? Eu acredito que sim. A partir do momento que tem aquela palavrinha que a gente sempre coloca, né, o cumpra-se, né? Tem a questão da equipe diretiva, né? Então, vai se direcionando o pedagógico, a partir do momento que nós estamos, né, cobrando o setor pedagógico, e automaticamente o setor pedagógico vai estar cobrando o professor, e daí acho que cria essa resistência, na cabeça deles, essa falta de autonomia, né? Que muitas vezes o professor já nessa fala, está em sala de aula, eu sei o que eu estou enfrentando, né? Então, já teve umas falas até mesmo de conflito, né? O pedagogo chegou a pedir alguma situação, insistiu, e a professora, só eu sei, né? Ela não sabe o que está se passando em sala de aula.
propõe uma coisa nova, né, eles automaticamente subentendem que a gente não reconhece aquilo que está sendo feito, né? É como se todo o trabalho deles fosse invisível, é como se a equipe não reconhecesse tudo que está sendo feito também, né? Tem aquela coisa, mas nós já estamos fazendo, mas assim, de outra forma, né? Então, eles não aceitam muito uma orientação mais específica, né, da situação. Aí tem essas resistências, né? Além do que, também, até para o próprio professor, né, ele passa a ser aquele professor, ele deixa de ter aquela imagem de professor eficiente para ser o questionador, né? Quando, dependendo de como ele se porta no grupo, nem todo mundo é favorável a esse tipo de conduta. E ele passa a ser o reclamão da escola, né? Em vez de ser o professor que é competente. Porque ele é sentimento de impotência frente a determinadas situações. O que mais poderia complementar? Seria essa, né, esse termo, esse sentimento de impotência, no caso? Eu acho que sim, né? Basicamente. E a partir daí, né, que se desenvolve todo, né, o ocorrido nessa situação. Eu acho que foi a Maria José que falou de desvalorização também. A gente pode colocar aqui, né? No professor tem várias coisas, né? É frustração, é desvalorização, é carga, mais coisa para se fazer, e até mesmo insegurança. Tudo que é novo que a gente perde gera insegurança, né? Então, eu acho que tudo isso aí conta ponto, né? Por que precisa de todo esse registro? Por que será? Qual é a intenção por trás disso, né? Uma sobrecarga, talvez, também, né? Sim. Isso aí vai se aplicar para todo mundo, a equipe pedagógica, né? Porque, querendo ou não, é uma sobrecarga emocional toda vez que tem esses enfrentamentos. Eu sempre falo que todos os setores são difíceis, mas a equipe pedagógica, ela tem esse contato com todos os alunos, né? E todos os professores com várias situações diferentes. Então, e fora perder uma liderança, né? Uma equipe pedagógica que não tem liderança é muito complicado. Ele acaba respingando em todos os setores, na verdade, né? A situação que eu vejo ali, até as inspetoras ali acaba caindo alguma coisa, né? E para nós é a questão do clima organizacional mesmo, né? A gente acaba... É um problema a gente ter essa percepção de que as coisas vão desandar, né? A gente começa a pisar em ovos, não sabe mais o que fala, então o clima organizacional também acho um problema. Vamos lá, para a próxima, pessoal. Acho que falta aí 10 minutinhos, né? Vamos lá, então. Em 10. Vamos lá. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Do professor é a autonomia, a competência, né? Pedagógico também, né? É pedagógico também. Autonomia, eu acho que basicamente é autonomia, né? Uhum. Do professor, dos dois casos, autonomia, experiência. Experiência. O lado pedagógico, a gente sente muito, às vezes, a falta de vontade de colaboração. Do pedagógico, pode colocar ali? Tinha uma atividade para desenvolver essa semana, tem, né? E alguns professores não cedem as suas aulas de jeito nenhum nessa atividade. Alexandre, desculpe, voltando um pouquinho ali no pedagógico, me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. No pedagógico, a falta de vontade de colaboração do professor.
É a identidade profissional mesmo, né? A gente acaba colocando ali, tanto do pedagógico como do professor. Quando existem esses conflitos aí, deixa a desejar em várias situações, até resgatar isso aí, né? Fala a verdade, né? É um processo bem demoradinho, né? Mas nós já tivemos já professor que chegou nessa situação assim e pediu para sair mesmo. Saiu malhando o pau no colégio. Tem, né? Fazem isso. Então vamos lá para a próxima. Que armadilhas aparecem? Suposição de verdade, invenção de intenção e a estrutura da culpa. Acho que no, abri aqui para falar. Acho que no caso da suposição é o fato do professor ele acreditar que apenas a verdade dele é o que é o certo, né? Ele acreditar que a forma dele de trabalho é a única que pode prevalecer. Entre tantas outras situações, né? Na verdade, ele vai vir com a verdade dele. Primeiro, que seja isso. O fato do professor acreditar que somente a verdade dele prevalece. Até hoje eu escuto desse mesmo professor que me dá frio na barriga, que os diretores eles deveriam não cobrar as observações, as plataformas, e que a gente cobra por medo de voltar para a sala de aula. Então, é um discurso ainda muito difícil, né, o enfrentamento a tudo que é novo. A invenção da intenção me fugiu com uma palavrinha. Alguém poderia colaborar ou fazer uma frase geral, né, frente a todas essas... Eu acho que aí seria o novo só vem como forma de controle, né? Não entendi, Alexandre, desculpa. O novo só vem como forma de controle. É isso mesmo, na ótica, né, do docente, vigiar, né? Para o professor, ele se sente vigiado e a direção sempre a resistência, né, o boicote. Como o boicote, Maria Maju, é isso, né, que você falou? Eu acho que é até a expressão mais certa, porque quando começa comentar todos esses comentários, dependendo, é um boicote, né? Para a gente não levar adiante aquilo Não que... consegue desenvolver, né? Exatamente. Como o diretor poderia aplicar 5 passos do método de Howard para conduzir essas conversas? Eu não me sinto seguro em falar sobre isso, não. É bem novo. Acho que primeiro analisar, né, a situação em si, um dos primeiros passos, né? Analisar, conversar com, né? Eu acho que sair da posição de confronto, né? Acho que o confronto nesse momento não é o ideal. Tentar uma resolução, uma colaboração e não um confronto, né? Uhum. Tem 5 minutos, tá? Mas vai dar para concluir. Eu nem lembro, na verdade, que eu não peguei aqui os 5 passos, né? Eu lembro alguma coisinha desse passo, tem que puxar ali para ver de novo. Alguém tem mãos fáceis? Eu não estou conseguindo puxar aqui.
Nossa, eu acabei não anotando, mas eu lembro que tinha alguma coisa sobre separar, não é? Não tinha? Não. Tinha. Mas eu não estou com os passos certinhos, não. Eu estou lá com o Classroom, mas não está lá ainda. Esses slides da... Deixa eu ver se consigo aqui. É o 10, né? Aqui. Nossa, aumentei isso aqui. Aqui. Preparar-se. Pode falar? Vai esperar só um pouquinho que eu sumiu aqui minha tela, só um segundinho. Vamos lá, que eu estou de casa aqui errado. O nosso é o 2, né? Não, nosso é 1, né? Não, o nosso é 1. É o, não, É 1. negócio. Só um pouquinho, pessoal, que isso é uma tela que minha que não era para cá. Quer que eu vou escrevendo? Se... A gente tem 2 minutos. Eu dei uma pesquisada aqui nos 5 métodos, aí o 1 é não reagir, o segundo, desarmar o outro, mudar o jogo, facilitar o sim, dificultar o não. Eu pesquisei isso aqui, eu não sei se está dentro do slide. Não, o slide que ele colocou é assim, preparar-se, definir objetivos, apresentar o problema, escutar, construir soluções. Eu acho que caberia analisar com calma, né, analisar a situação, chamar esse professor para um diálogo, escutar o porquê como ele se sentiu, porque às vezes ele recebe a mensagem, e às vezes a forma, e aí perguntar como ele faria diferente, como ele gostaria de receber essa notícia, que forma os colegas também receberiam de outra forma, mas que o que precisa ser feito não tem como mudar. Né, a ação ela precisa acontecer. De que forma, então, ele acredita que a gente poderia fazer essa proposição, sendo que seria mais fácil? Algo nesse sentido, é o caminho que eu tentaria. Eu teria que separar aí, né, o que não levar para o lado pessoal, né, o comentário do professor. Porque sempre que a gente toma para si, né, fica mais difícil. Acho que isso e analisar, né, realmente com calma. Gente, vai voltar para lá. Então, a gente vai ter que apresentar oralmente e depois concluir, então. Beleza. Eu acho que eles que voltam para cá, acho que a gente consegue digitando. É quem é redatora. Calma, só um pouquinho. Voltamos. Grupo 1, tudo bem? Bem, a gente, né, não conseguiu dar conta, o tempo está muito curto para tanto debate. Tranquilo. Mas vocês conseguem terminar o texto ali de escrever, tranquilo? É você que vai falar, Majô? Ah, não, então tranquilo.
Acho que a Denise está escrevendo, né? Dá para Denise terminando a escrita e você falando, tudo bem? Da sala temática. Perfeito. Beleza. O Regi, é você que está apresentando, né? Não, pode continuar, não tem problema não. Achei que era para tirar. Não, não tem problema não. Eu só ia pedir para você subir um pouquinho para a gente seguir a sequência da Maju falando aí, sem problema. Até agora não consegui entrar. E, pessoal, tinha saído da sala temática que caiu, mas eu continuo digitando daí aqui, então. Ô, Denise, a Maju vai falando então, pode ser? Enquanto você vai concluindo o texto? Pode. Beleza. Deixa eu só abrir de novo o link aqui, só um pouquinho. Beleza. Maju, por favor, então. Então, vamos lá. Você quer que leia o texto? Pode fazer uma síntese, se você quiser falar elementos ali que vão ser importantes para a compreensão de todo mundo. O nosso estudo de caso, até o nome dele é Sempre Fiz Assim. Ele traz uma situação em que, numa reunião pedagógica, a equipe gestora apresenta uma estratégia nova para acompanhamento da aprendizagem do estudante, e isso envolvia a necessidade de registros mais sistemáticos para as devolutivas para as famílias, né? Na reunião, pelo que a gente entendeu, não houve essa posição contrária, mas, posteriormente, um professor começou a fazer alguns comentários que as orientações que eram passadas, elas, na verdade, serviam como uma forma de controle, né? E não uma orientação, mas um controle frente ao trabalho docente, né? E aí gerou um desconforto nos vários setores, né? A questão da equipe pedagógica, que sentiu que o professor não estava mais colaborando, e isso poderia, vamos dizer assim, não sei se é a expressão correta, mas contaminar todo o grupo, né? Com o discurso do professor. E aí se tornou um clima mais tenso, e o diálogo ficou mais truncado. Aí, pode descer um pouquinho, ou subir, eu nunca sei se a gente sobe ou desce o texto, mas para chegar lá na nossa análise do método. Aí. Então, a proposta aqui são a análise, né, e os registros aqui. As questões são: o que aconteceu sem buscar culpados? No nosso entendimento, foi a resistência frente ao que foi proposto pela SED, né? Uma nova condução do trabalho. Quais os sentimentos podem estar presentes em cada envolvido? Aí são vários, né? Pensando na questão do professor, entra a questão da valorização do trabalho dele, ou da desvalorização, desculpe, né? E ter uma desvalorização do trabalho representa uma sobrecarga de trabalho, se ele tem que mudar aquilo que ele já costuma fazer. Também o medo daquilo que é novo. Para a equipe pedagógica, entra a questão da impotência, ficar desapontado, porque a gente fica com aquela sensação, né? O trabalho, então, não está sendo bom, eu não tenho uma equipe que tá ao meu lado. Então, esses aí, acho que basicamente seriam os sentimentos. E os aspectos profissionais que podem estar ameaçados: autonomia, aí vale tanto do trabalho docente quanto do trabalho do pedagogo, né? Porque gera ali uma situação mais conflitante. Pode também ter a questão da competência, né? Tanto de um profissional quanto do outro, dos três, na verdade, de toda a equipe gestora e também do docente. E, para o pedagógico, tem aquela questão da
da falta da colaboração do professor com as ações que vêm, primeiramente, para o pedagógico, solicitar que o professor desenvolva, né? Aí, tem as armadilhas que aparecem, eu vou ler rapidinho. Então, o fato do professor, na suposição da verdade, o fato do professor acreditar que somente a verdade dele prevalece, né? A invenção da intenção, acho que será que é inversão? Não, a invenção da intenção mesmo, a intenção, quando eles falam que o novo é só para uma forma de... Obrigada, Alexandre. Então, aqui é que, né, nesse ponto, seria que o novo só vem como forma de controle, né? A intencionalidade seria essa, e a vigilância do trabalho do professor. E para a direção, isso aí entra como um boicote das ações, né? Aí, para aplicar os 5 passos, foi aí que a gente não conseguiu chegar na descrição completa, né? Então, a gente colocou que seria uma análise da situação, desprovido aí de intencionalidade, ser feito bem, com calma, com imparcialidade, não levando os comentários para o lado pessoal, né? Seria isso no primeiro ponto. Tentar entender qual foi a motivação por trás do comportamento do professor, né? O que levou ele a isso? Aí, nós também falamos a questão de um ganho mútuo, né? Que seria, em vez da imposição, a Regi até colocou isso, em vez de uma imposição daquilo que tem que ser feito, perguntar para o professor como que ele conduziria a situação, né? E eu acho que seria basicamente isso, né? Ter decisões baseadas em padrões mais justos e não tomando mesmo como uma ação direcionada para o trabalho do diretor. Acho mais ou menos isso aí que a gente conseguiu desenvolver, Diogo. Obrigado, Maju. Legal que você coloca, né, no final. Como é que se pode fazer isso, né? De que forma a gente pode construir isso juntos, né? Eu acho que vocês encaixaram certinho mesmo a ideia da proposta, do planejamento, dos objetivos, de pensar como fazer e, ao final, construir juntos, né? E você fez uma fala bacana também, né? O novo traz muita euforia, né? A gente tem medo do novo. E é bem difícil lidar com isso, né? Num cenário e num contexto tão conturbado que é a escola. Obrigado, equipe 1. Grupo 2, o Rejo, você pode só trocar ali, por favor, já que você está aí na projeção? Clicar ali no estudo de caso 2, por favor, no seu canto à esquerda. Do ladinho, achou? Achei, só o meu computador que travou aqui para trocar a aba. Acho que tem um pouquinho de aba aberta. Tranquilo, imagino. Grupo 2. Sou eu que vou falar, prof. Por favor, Dani. O título do nosso estudo de caso era Vocês estão perseguindo meu filho. Vou resumir mais ou menos o que era o estudo de caso. Os professores fizeram algumas tentativas, né, com o aluno, de conversa, de diálogo, devido como que o aluno se comportava em sala de aula. Tá? Estavam com dificuldade com relação ao comportamento em sala de aula. E após essas conversas, não houve melhora, os professores enviaram, ali no texto não está bem claro se foi os professores ou se foi a equipe pedagógica, a equipe gestora que enviou, mas enviou advertências, foram registradas várias advertências para a família desse aluno. E aí a família apareceu na escola, questionando essas advertências, alegando perseguição ao filho, que ele não fazia tudo aquilo que os professores estavam relatando, que era perseguição, que mais ou menos assim, tudo que fazia na sala era culpa dele, e não era assim, a família até relatou que ia
registrar uma ouvidoria contra esses professores pelas advertências enviadas ao filho. Daí, se puder. Só para eu. Isso. Daí, o que aconteceu? O que nós conversamos, né? Registros de advertências do estudante e relatos dos professores sobre o comportamento do estudante. Então, a gente chegou a, né, que os professores encaminharam essa advertência devido ao comportamento do estudante em sala de aula, que foi feito tentativas, mas não houve melhor. Quais sentimentos podem estar presentes em cada envolvimento? A família e o estudante se sentem injustiçados, perseguidos, e os professores se sentem frustrados por não conseguirem, né, desempenhar seu papel dentro da sala de aula, que é a aprendizagem. Que aspectos da identidade profissional parecem estar ameaçados? Isso pode prejudicar a relação e principalmente o clima escolar entre professor e aluno na sala de aula. A gente conversou bastante sobre isso, já que a conduta dos professores foi questionada, né? A família veio na escola questionar mesmo. Quais as armadilhas aparecem? Estrutura da culpa, já que a família tenta acusar os professores e defender o estudante, a família acusa os professores de perseguição, e sem antes dialogar com a escola e entender a situação. Como o diretor poderia aplicar os 5 passos do método? Se preparar para o diálogo de forma neutra, acolher, ouvir, porque o que você vai fazer nessa situação? Você vai ter que ouvir, vai ter que acolher, vai ter que tentar mediar, né? Manter o clima escolar. E a parceria também, você não pode também perder a parceria entre a família e a escola. Apresentar o problema sem acusar. Daí tem mais alguns ali que a gente colocou para baixo. Se a Regiane puder baixar, fazendo favor. Regi, isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Ouvindo de forma respeitosa os dois lados, tanto os professores quanto a família, porque ali a equipe gestora vai ter que estar mediando, né? Vai ter que ouvir as duas partes e estar mediando. Escutar atentamente os que os dois lados relatam sobre o que aconteceu e de que forma aconteceu. Estabelecer um acordo viável entre as partes, construindo a solução para o problema. Foi isso que nós conversamos. Perfeito, Dani, obrigado aí pelas contribuições do grupo 2. E é sempre difícil lidar com essas situações, né, quando a gente traz uma família e a gente traz junto o professor, né, e nesse caso ainda uma família resistente, né, até que diz que ia para a ouvidoria, em função de que a criança é um anjo, e os professores só estão colocando defeito na criança, né, é muito difícil lidar com os pais quando tem essa construção dos seus filhos, né, a gente mostrar um pouquinho em relação ao comportamento do aluno na escola, né, suas atitudes, é bem difícil. E aí o grupo também 2 chega à mesma ideia, né, de tentar construir uma situação, né, um diálogo diante da situação, diante desse conflito, que seja favorável para os dois lados, né, tanto os professores que representam a escola, quanto para esse estudante que repense as suas atitudes, né. Eu vou voltar aqui a projeção, mas eu tenho tanto tato para chamar pais e professores na mesma salinha, porque eu acho que a gente acaba expondo os professores numa situação que, na verdade, eu não acho muito positiva. Eu só faço isso em último caso, porque eu não gosto de expor os professores. Às vezes a gente coloca também o professor numa situação em que ele também não tem muito tato para lidar com o pai, às vezes acaba falando elementos e trazendo coisas da escola que não são bacanas. Eu também tenho bastante resistência disso, viu, Regi? Tenho bastante cuidado quando eu trago aí os professores também. Prefiro não trazer. Prefiro ler ali o RCO, pontuar algumas coisas que eu vejo que é interessante, e não que a ideia é blindar o professor, né? Mas eu só trago mesmo quando eu vejo que não tem outra saída. Mas eu tento construir a ponte para chegar numa situação que seja confortável para os dois, né? Para esse estudante e também para o professor. Pessoal, então indo para a socialização, a gente já fez então, diretores em ação número 2, o registros no portfólio de vocês,
5 minutinhos, hoje é bem pouca coisa no portfólio. Olha só, acesse o seu portfólio no Classroom e realize a atividade proposta no slide referente ao encontro número 10. A ideia é continuar essa reflexão, né, de conversas difíceis. A próxima conversa difícil que eu preciso enfrentar vocês vão dizer aí, né, no seu íntimo do interior, aquela pessoa que você precisa fazer uma conversa. O Alexandre já pensou naquele professor que está liberando lá na última aula, ou naquela pedagoga que vai ter que entrar agora na falta do professor, ou daquele PCA, né, Alexandre? Antes dela, preciso compreender melhor. Vocês vão responder na frente das bolinhas, tá? Eu vou jogar essa tela lá no nosso grupo. Meu primeiro passo concreto será... E aí, então, para que vocês respondam isso lá. Nas próximas semanas, eu vou me comprometer com... coloquem isso no slide do encontro número 10. Não esqueçam de colocar o link também da atividade que vocês participaram agora, tá? Ela está lá no nosso grupo. Vou pegar essas frases e vou jogar no nosso chat, tá? Só um pouquinho. 5 minutos, tá, gente?
Pessoal, tudo bem? Precisam de mais tempo? Tá certo. Então, eu vou aqui para a nossa fala de encerramento. Tá carregando. Só para lembrá-los, hoje encontro número 10, está acabando essa jornada. Na semana que vem, nós vamos ter um encontro junto com outra turma e um outro diretor formador para falar um pouquinho da experiência lá no Chile, tá? Então, nosso encontro na semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, mas em vez de ser só a nossa turma com 10, nós temos mais um diretor formador e mais 10 participantes no mesmo link. Eu mando para vocês também no nosso WhatsApp. A ideia é compartilhar o projeto e as experiências lá do Ganhando Mundo Diretor. E posterior a isso, somente mais 2 semanas de encontro, tá? E aí acredito que a gente já vai começar a fazer então as nossas apresentações de implementação. A entrega do portfólio é na primeira semana de julho, tá certo? Se eu não estou errado, dia 7, que é uma terça-feira, a terça-feira que antecede aí as nossas férias e o nosso recesso, tudo bem? Tá? Das nossas escolas. Então, para quem está aí um pouco perdido com material de portfólio, implementação, corre que dá tempo, tá certo? E a fala de hoje, então, é: a escuta é talvez o elemento mais importante da comunicação. Escutar é um ato de respeito. Olha só que bonito. Daí que a gente passe a escutar aí o nosso grupo, para agir com mais cautela, com mais resiliência. Tudo bem, pessoal? Vou parar a nossa gravação. Desejo para vocês uma boa semana. Travando aqui, só um pouquinho. Para contar o tempo